Fala pessoal, tudo bom? Chefe Schmidt aqui com vocês novamente. Vamos lá, ó. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem aqui comigo, agradeço. Vamos fazer o que hoje? Estou vendo aqui que tem duas cebolas aqui na frente de vocês, né? Uma mais aqui na frente, no caso já dentro de uma assadeira, e outra cebola aqui na minha frente agora. Vamos fazer a cebola assada. É aquela cebola tipo a cebola frita, só que melhor que frita porque é assada, né? Então eu vou fazer uma aqui com vocês, a outra eu já cortei, tá? Já fiz o corte, aí vocês vão me acompanhar a fazer o corte dessa daqui. Eu já limpei a cebola, então vocês vão fazer isso, vão limpar o pezinho dela, que é a parte de baixo, né? Tirar as camadinhas de cebola mais sequinha, mais murcha, para poder ter uma cebola bem crocante. Vamos fazer o corte aqui na parte final, aqui a parte alta dela, ó. Feito o corte, ó, não tem muito mistério, tá cortado. Eu vou usar essa tampa de conserva, é uma dica, tá? A tampinha de conserva, porque você fica no limite aqui da faca para fazer o corte, sem você fazer ele tão fundo na cebola e quebrar a cebola. Então você consegue fazer esse corte, ó, até ali a parte que toca nessa tampa de conserva, ó, o corte com a faca, e ele não toquei na tampa, ó, não corta a cebola por completo. De repente, se eu estou sem essa tampa como referência, eu posso cortar por completo a cebola, no caso. Então é uma dica aí para vocês usarem. Todo mundo tem uma tampinha de conserva em casa, né? Se vocês... Ó, eu vou dar um close para vocês entenderem aqui como é que faz os cortes, eu vou fazer alguns cortes. Ó, então eu vou dar continuidade aqui ao corte, tá pessoal? Ó, então vou indo com a faca, ó, tocou lá na tampinha de conserva, a gente naturalmente para o corte, não tem mais jeito, não tem como ir mesmo, no caso. Então vamos cortar ela toda aqui, ó. Vocês vão me acompanhando a quantidade de vezes que eu vou cortando, certo? Eu cortei ao meio na outra posição, certo? Aí estamos cortando ela aqui, ó. Aqui nós já temos 8 pedaços e nós vamos cortar de novo eles, tá? Então nós vamos cortar, ela vai ficar com 16 gominhos, ó, bem no meio. Você tenta achar o meio aí, cuidado com as mãos, tá pessoal? E vamos cortando ela para a gente fazer ela ficar com os filetinhos, né? Para nós soltarmos ela e poder assar. Ó. Não tem muito mistério, tá? Se usar a tampinha aí favorece, facilita para vocês não correr o risco de cortar até o final, porque senão acaba acontecendo, tá? Você pode usar a faca que você tiver aí, óbvio, né? Se for uma faca maior, ela tem uma empunhadura maior. Até eu deveria ter usado a minha faca maior, eu tenho uma de 10 polegadas, essa é de 8 polegadas. A de 10 teria ficado melhor, mas vamos lá. Já comecei aqui, eu vou continuar com essa, tá? Mas fica essa dica para vocês, se a faca é maior, ela tem uma empunhadura mais forte. Ó, então aqui já está cortado, não tem mais o que eu cortar aqui. Certo? Tem um lado aqui que eu acho que vale um corte. Pessoal, eu vou fazer um corte aqui. Ó. Então, beleza. Só para ficar com os gominhos fininhos, certo? Chegando até o final, maravilha. Aí, qual é o procedimento aqui? Nós vamos abrir ela. Ó, com a mão. Se porventura quebrar um dos gominhos, nada demais, tá bom? Você vai ou colocar ele junto de novo dentro dela para assar, ou você descarta ele, mas coloca junto, não tem por que você perder, tá? O gominho de cebola, no caso, pode acontecer quando você vai soltar aqui, de um ou outro gominho quebrar. É mesmo que essa cebola não é tão grandona, né? E às vezes você não consegue achar cebolas tão grandes no mercado, não é tão comum, correto? Aí vocês vão soltando ela, que aqui a ideia vai ser o que agora? Depois de ela solta, nós vamos passar, ó, soltou um gominho, por exemplo, eu vou descartar momentaneamente, tá? Depois eu encaixo dentro dela de novo para assar. Nada demais, como eu disse, faz parte. Eles podem quebrar porque nem sempre corta tão perfeitamente aqui para dentro, né? Que é a parte interna dela, o fundo, ó. São vários cortezinhos fininhos, né? As pétalas ficam fininhos. Aí eu vou colocá-la nesse bol aqui do meu lado, ó. Vou trazer ele para cá, um bol de aço. E eu tenho aqui 100 gramas de fubá. Ó, como eu disse, então, né? Eu tenho 100 gramas de fubá, certo? Aí nós vamos colocar ele aqui dentro desse bol. Ó, vou jogar o fubá aqui dentro do bol. De qualquer jeito, tá? Eu estou botando já em volta da cebola para facilitar a minha vida, tá? Agora eu vou botar a cebola no centro. E eu vou com a mão passar o fubá na cebola, para que as pétalas fiquem soltinhas, certo? Ó, então eu vou começar a jogar em cima dela e eu vou soltando ela com a mão. Aí você tem um pouquinho de cuidado aí ao fazer isso, para que você não quebre mais pétalas, né? Você não fique quebrando ela muitas vezes, no caso. Então você vai fazendo isso com certo cuidado, um certo tempinho aí, não tenha pressa, correto? Vai repetindo o processo, vai jogando o fubá, que isso é para soltar, para as pétalas poderem ficar soltinhas. Aos poucos aqui, conforme a gente for andando com esse processo, vocês vão entender por que eu quero que elas fiquem soltinhas. Porque senão na hora de botar os temperos, aqui ela não vai conseguir entrar dentro da cebola, né? Então a gente vai soltando as pétalas, ó. É uma coisinha que você vai fazer sem pressa. É um procedimento um pouquinho mais longo esse do que o que nós vimos fazendo até agora, certo? Então, eu vou fazer um corte aqui, porque vocês já entenderam, certo? A ideia, ó, você vai jogando o fubá aqui, soltando ela. Eu vou fazer um corte, daqui um pouco eu volto com ela já feito esse processo para a gente fazer o segundo. Senão vai ficar um vídeo muito longo, é desnecessário no caso. Eu já passei aqui a ideia para vocês, ok? Muito obrigado.
Ó, beleza, pessoal. Então, dando continuidade, opa, caiu uma pétala, isso acontece, tá? Não tem nada demais, como eu falei. Depois a gente vai, eu posso botar essa dentro desse arinho que está aqui e ela vai ficar firminha de novo, não tem problema nenhum, tá? Ou tanto faz. A gente vê aqui, eu explico para vocês, ó, vamos lá? O que acontece agora? Já passei o fubá, eu passei o fubá para quê? Para ela ficar soltinha, tá vendo? A minha mão tá suja de fubá, no caso. Passei o fubá para ela ficar soltinha para mim poder botar o ovo agora. Aqui dentro tem 2 ovos batidos com pimenta e sal. Pimenta do reino e sal, tá temperadinho o ovo, resumindo, tá ok? Eu vou soltar ela aqui dentro e eu vou botar ovo nela agora com a colher, ó. Tem uma colher aqui, aí eu vou jogando o ovo dentro. Para que isso faça o processo que vocês vão entendendo aí conforme a gente vai andando as etapas, tá? Aí mais uma vez, sem pressa, tá? Você vai soltando o ovo aí. Esse ovo aqui, a ideia é que ele dê uma liga para depois poder pegar o tempero que nós vamos soltar, que é a última coisa, que são esses ingredientes que estão aqui à minha esquerda, ok? Aí à direita de vocês no vídeo. Então nós vamos montar um tempero, daqui um pouquinho a gente já monta junto esse tempero, aí vocês vão acompanhar isso comigo, ó. Então nós vamos jogando o ovo aqui para que ele ganhe essa liga do ovo, né? A gente vai fazer como se ela fosse a milanesa, só que assada. Essa pétala caiu, acontece, não se preocupe, nada demais. Depois a gente remonta se quiser, ou se não a gente descarta ela, tanto faz. Então, vamos soltando, passando o ovo aqui com a colher. É um processinho mesmo de tempo, tá? Não precisa fazer com pressa, no caso faça com calma e ao seu tempo. E que peguem todas as pétalas dela, da cebola, para que você, quando temperar, grude tudo nela, no caso. Eu dei uma olhada aqui pro lado, não se assustem não, é que o meu gato está aqui na cadeira, aqui do lado, sentado, deitado na cadeira, e daí ele está ronronando, no caso, está fazendo fofurice ali. Isso acontece, né? Gatos fazem muito isso, ligou o motorzinho. Quem tem gato aí em casa sabe como é que é esses pets fofinhos, né? Ó, então já passei o ovo nessa daqui, ok? Aí o próximo passo, nesse procedimento aqui, o próximo passo vai ser colocar o tempero, ok? Como eu vou passar o ovo na outra também, eu vou fazer um novo corte para a gente não alongar muito o vídeo, tá? Vocês não precisam me acompanhar passando o ovo na outra, que é desnecessário, no caso. Então, ó, pessoal, dando continuidade, eu passei o ovo nas 2 cebolas, né? As duas já estão com ovo. Tem até um close que eu fiz aí, vocês vão ver um pequeno videozinho com close, eu passando o ovo com a colher nelas, nas 2 cebolas. Agora eu vou montar o tempero, que é o que vai temperar elas realmente para assar elas e ficar temperadinha, certo? Então, ó, eu tenho aqui farinha de rosca, 50 gramas, e eu tenho queijo parmesão, queijo parmesão nada demais. Queijo parmesão ralado, 60 gramas. Pode ser outro queijo, tá? Não tem problema. Você pode usar queijos Gouda, Masdan, Steppe, Gruyère, qualquer queijo. Esse daqui eu gosto do parmesão por causa do sabor dele, né? Mais salgadinho. Mas aí fica a critério de vocês, se tiver o parmesão aí. Só lembrando, né? Como sempre eu lembro vocês, não compre parmesão ralado no saquinho, aquele pronto, no caso. Aquele lá tem gosto de sabão. Compre um pedacinho de parmesão e você mesmo rala, no caso. Isso é bem prático. Ó, então eu tenho parmesão, farinha de rosca, certo? Ó, colorau, né? Urucum, aí depende, a região pode falar pelo nome. Vou soltar um pouco aqui dentro. É mais para dar coloração, para você ganhar uma coloração, não ficar uma coisa sem cor, né? Senão, quando fica sem cor, o alimento nunca fica muito legal. Eu tenho páprica. Essa páprica aqui é picante, tá? É uma páprica, ou seja, pimenta, tipo pimenta. Aí fica a critério também, você pode comprar páprica doce ou páprica defumada. Eu já falei em outros vídeos, né? Eu gosto de pimenta, então fica a critério de cada um. Ó, pimenta do reino, vou moer aqui na hora. Ó. Eu gosto de moer, inclusive, na hora com o moedor, apesar de eu ter aquele moedor de sementes, né, que eu moo quando eu preciso de quantidades maiores, mas eu gosto de moer na hora pelo cheiro, né? Ela é muito cheirosa, no caso. Eu tenho sal mesmo, sal refinado, sal marinho, né? Vai um pouquinho de sal, não precisa exagerar também, né? A gente não quer muito sal, mas beleza, vamos botar um pouquinho de sal. E eu tenho um temperinho pronto aqui, que aqui vai ter caldo em pó e um pacotinho de ervas multi-ervas. Eu comprei isso no mercado, um pacotinho de multi-ervas, e eu bati no meu processadorzinho de semente. Você pode até bater no liquidificador ou usar ele inteirinho mesmo, as ervas, não tem problema, conforme chegou lá do mercado para você, tá? Aqui eu processei, eu tenho aquele moedor de grãos, né, que é o mesmo moedor de grão de café, e eu usei ele, no caso. Então aqui é um tempero de multi-coisinhas, mas o foco aqui seria as ervas, tá? Então se você comprar um saquinho de ervas e tiver os outros temperos, é o suficiente. E eu tenho o alho em pó. O alho em pó, lembra, tá, que quando você pega o alho em pó, ele vai sempre empedrar, tá? Ele vai ficar empedrado. Aqui o fundo do meu aqui tá empedrado, tá? Esse alho em pó é bem novinho, inclusive, ó, mas o fundo fica empedrado, ele vira uma pedrinha. Aí o alho em pó, isso é uma característica dele mesmo, então não se preocupa não, tá? Se você comprar o alho em pó e ele empedrar, isso é natural, no caso. Ele empedra mesmo, daí você passa a colher aqui para soltar, né? Para ele, raspa ele para ele poder soltar de novo, ou senão até você pode soltar com a mão, no caso.
Ok, ó, os temperos colocados aqui, eu vou misturar eles e pronto. Aqui nós estamos aptos a temperar as nossas cebolas. Aí é isso que vai ser o tempero delas, isso é que vai dar o charme aí para elas, né, para nossas cebolas. Então a quantidade vai estar lá no final do vídeo também, para vocês verem, né, a lista de quantidades. Além de que eu narrei aqui alguma coisinha para vocês, né, já que os temperos são a gosto, né, você bota a gosto aí, no caso você vai se adaptando, bota a gosto a quantidade de tempero que você quer. Ó, tem um pedacinho de queijo um pouquinho maior aqui, eu vou retirar, tá? Vou reservar aqui, para não ficar, que eu quero os mais miudinhos mesmo, mais bem ralados no caso. Ó, tá pronto o meu tempero, então é um tempero para nós colocarmos agora na cebola. Então eu vou abrir ele um pouco aqui, eu vou assentar a cebola aqui no meio e vamos preparar. Então uma eu vou preparar aqui junto com vocês e a outra, conforme nós estamos fazendo aqui hoje, eu vou preparar depois em off, para a gente não tomar muito tempo, o vídeo não ficar muito longo, tá? Ó, então a cebola está soltinha já, que nós passamos o ovo, e eu vou começar a soltar o tempero e encaixar aqui dentro. Com cuidado, né, para não quebrar muito a cebola, certo? Para evitar de quebrar, preferencialmente não quebrar. Né? Se a gente conseguir não quebrar é bom. E daí a gente vai colocando o tempero. É isso, vai ser o tempero dela, tá, pessoal? Aí nós vamos ter uma cebola assada, depois vocês vão ver o resultado aí final. É bem legal, fica muito gostoso. E em seguida, aqui eu não vou botar no mesmo vídeo, senão fica muito longo, mas nós vamos fazer um molho para ela, mas eu vou fazer um vídeo separado, tá? Então esse vídeo do molho, eu vou colocar no ar uma semana antes do vídeo da cebola. Vocês vão ver que vai estar lá primeiro um vídeo de um molho barbecue, nós vamos servir então ela com um molho barbecue. Aí vocês já vão ter visto o meu vídeo do molho, que ele vai estar uma semana antes no ar. Se por acaso você for uma audiência nova, no caso, muito obrigado por estar aqui vendo o meu vídeo, no caso, agradeço muito pela sua audiência. E então você dá uma olhadinha lá, ele vai estar linkado nesse mesmo vídeo, no caso, ó, um vídeo relacionado, né, que é eu fazendo um molho barbecue. Especificamente para essa cebola eu vou fazer um molho barbecue de laranja, que é uma das vertentes, né? Existem vários molhos barbecue e no futuro eu pretendo compartilhar com vocês as dicas de como fazer os outros também, tem uns mais evoluídos, inclusive, ó. Então tá feito, é isso, não tem magia, tá? Não tem mistério. Eu vou sentar ela aqui nesse arinho, que a ideia de sentar nesse arinho é o quê? Ela ficar redondinha desse jeito. Se eu deixar ela sentada na forma como está essa outra, ela vai expandir, vai abrir. Vocês vão ver isso, que eu vou fazer as duas assadas em procedimentos diferentes, tá? Eu vou assar uma sentada direto na forma e vou assar uma no arinho, dentro do arinho, para que ela se mantenha redondinha. Aí você vai ver a diferença lá no final, quando eu mostrar o produto final, você vai ver a diferença. Eu vou fazer, ó, vou fazer essa daqui, eu vou fazer um corte, depois a gente continua junto, tá, pessoal? Vamos lá então, pessoal, dando continuidade. Ó, aqui vocês veem o resultado das duas cebolas, então, certo? Aqui eu assei ela sem o aro, né? Sem o fixador ali para manter ela redondinha. Eu acho um resultado mais bonito, ela fica mais parecendo uma flor. E essa que ficou com o aro, né? Tá aí à direita de vocês no vídeo. Essa ficou sentadinha em cima de um aro, conforme eu mostrei aí desde o início com vocês no vídeo, né? Ela fica redondinha fechada. Essa tem até aquele tempo de cocção diferente, certo? Bom, é isso, tá aí o resultado. Eu gosto mais dessa mais aberta, formato de flor. Agradeço a audiência de vocês, agradeço quem veio até aqui no vídeo. Energia positiva a todos e até a próxima.